Professor Davi Elias, hoje, sábado, 4 de abril de 2020, são, nesse momento que estou gravando aqui, 20 horas e 4 minutos, e como eu havia prometido, eu vou fazer um comentário sobre os assuntos que mais caíram no Enem ao longo desses anos, tá? Me baseei numa pesquisa publicada pela revista Guia do Estudante em agosto do ano passado, e quero fazer um comentário com vocês aqui bem sucinto, para que a gente possa dar ênfase nos conteúdos que devemos estudar, que mais caem na prova. Porém, é importante que eu diga, estude tudo, tá? Mas vamos enfatizar aqui os que mais caíram ao longo de toda essa história do Enem. Bom, o primeiro conteúdo que mais caiu, né, que caiu com 17%, foi problemas de primeiro e segundo graus. Aí você tem equação do primeiro grau, equação do segundo grau, você tem aí sistema de equações, tanto do primeiro como do segundo grau, tá? Foram os assuntos que mais caíram. E a dificuldade nesses problemas é a parte da interpretação, né? Até porque eu digo que matemática tem 4 passos, que são ler, interpretar, armar e resolver, tá? E, para mim, a dificuldade de grande parte dos alunos é a parte da interpretação. Então, isso se dá por quê? Por baixo treino ou baixa quantidade de leitura. Então, uma dica que eu posso dar para vocês é que vocês criem o hábito de ler, porque vai ser não só importante para provas de português e história, por exemplo, mas também com provas de matemática. Tá? Porque depois que o cálculo está feito, é tranquilo, mas o problema é a interpretação. Belezinha? Próximo conteúdo, que é o nosso segundo colocado aqui, são as grandezas proporcionais e as médias algébricas. Grandezas proporcionais, diretamente proporcionais, inversamente proporcionais, tá? E as regras de 3, né? Regra de 3 simples, regra de 3 composta, tá? São assuntos que sempre caem no Enem e que são questões que são bem tranquilas para se fazer, certo? Médias algébricas são as médias aritmética, média ponderada, média harmônica, média geométrica, tá? Mas a que mais cai é a média aritmética, tá? O outro assunto que também cai no Enem, ó, que caiu com 11%, são as porcentagens e a matemática financeira, tá? Porcentagem Porcentagem é um conteúdo que se encaixa em qualquer outro assunto de matemática. Então, é importante você saber trabalhar com porcentagem, transformar em fração, transformar em número decimal, tá? E é um conteúdo que, de fato, cabe em qualquer matemática. Matemática financeira, você tem aí a parte de juros simples, a parte de juros compostos, tá? A parte de lucro, de prejuízo, preço de custo, preço de venda, tá? E aí foi o assunto que caiu em terceiro colocado. Aí depois vai ter aqui uma trinca de conteúdos, tá? Que caem em 6%. O primeiro deles é a parte de funções, né? A introdução de funções, como montar uma função, a lei de formação de uma função, tá? Uma função que envolve inequação, por exemplo, quando ele compara o preço de telefonia celular, por exemplo, é uma função que envolve inequação, tá? Então, função é um assunto também muito importante, assunto que a gente vê no nono ano e a posteriori nós revemos no primeiro ano do ensino médio com um pouco mais de ênfase. Beleza? Outro conteúdo que cai bastante também é a parte de noções de estatística, tá? Aí você vai ter média, moda, mediana, variância, tá? São conteúdos que você vê de forma fragmentada no Fundamental 2, geralmente oitavo e nono ano, e você volta a estudar no segundo ano do ensino médio. Beleza? Outro assunto aqui que particularmente eu considero um dos mais difíceis em matemática é a probabilidade. Quando é probabilidade simples, é tranquilo de fazer, né? Mas aí você tem probabilidade que envolve conjuntos, probabilidade que envolve análise combinatória, probabilidade que envolve binômio de Newton, tá? E as lógicas, né, que você tem que ter para fazer questões de probabilidade. Eu particularmente acho um dos conteúdos mais difíceis de matemática, porque tem umas questões que a interpretação é bastante puxada, tá? Próximo assunto, que caiu aqui com 5% de frequência, áreas de figuras planas e polígonos, tá? As de figuras planas você começa a estudar no sexto ano e volta a estudar, dependendo do autor, no oitavo e nono ano. Aí as de figuras planas, triângulo, quadrado, losango, retângulo, né, trapézio. Aí os polígonos, aí você tem
o de 3 lados até o de 20 lados, né? O de 3 lados o triângulo, o de 20 lados o icosígono, e você tem esse intervalo aí com suas propriedades, né? Quando são paralelogramos, quando são trapézios, suas características, tá? Outro conteúdo que cai bastante, que também é muito importante você estudar, é a parte de análise combinatória, né? Aí você tem arranjo, combinação e permutação. Né? E você tem que diferenciar quando a ordem importa, quando a ordem não importa, tá? São esses probleminhas aí que envolvem análise combinatória. Análise combinatória a gente estuda no segundo ano do ensino médio. É um assunto bastante gostoso de estudar, tá? Também envolve muito o raciocínio lógico. Próximo conteúdo também caiu 4%, né? É a parte de circunferências. Circunferências cai no oitavo ano em geometria, né? E também cai no terceiro ano do ensino médio. Algumas escolas que adotam a apostila, eles fazem conteúdos do segundo, que você estuda primeiro e segundo ano, né? Segundo, terceiro ano, puxa-se assunto do terceiro, desce para o segundo, e terceiro ano fica só de revisão. Fica muito puxado para os alunos e para os professores, fica, mas também no terceiro ano você tem toda uma revisão, eu acho bem bacana, apesar do corre-corre, tá? Próximo conteúdo que caiu aqui bastante, 4%, é a parte de função do segundo grau e inequações, né? Aí inequação do primeiro e do segundo grau. Aí você tem inequação na função, perdão. Ele pode pedir para calcular o gráfico, né? Ele pode pedir para você calcular o x do vértice ou y do vértice, quantidade, se é quantidade, x do vértice, se é termos de dinheiro, y do vértice, tá? E a parte da equação, como também ali puxei na parte de função que eu disse, né? Que eu falei aqui, ó, que poderia cair também na equação, tá? Aí você pode ter problemas em pedir no intervalo ou inteiro mais próximo, a quantidade de números naturais entre dois números, tá? Isso a gente vê na equação. E aí vai vir agora um raio de conteúdos que cai 2%. Né? Primeiro aqui é a aritmética, tá? A aritmética é aquela parte básica de adição, subtração, multiplicação e divisão, que muita gente pensa que é fácil, mas muita gente erra, né? Então é importante que você tenha toda a parte de aritmética em sua mente para não dançar. E são questões que geralmente são fáceis, e se você pleiteia uma vaga na universidade, você tem a obrigação de acertar, tá? Aqui você vê no sexto ano. Cilindros. Cilindros é assunto do segundo ano, né? Cilindros você pode calcular área, volume, planificação, tá? Um conteúdo que é visto no segundo ano, tem muitas fórmulas para estudar. Outro conteúdo que cai com 2% aqui, ó, cônicas e gráficos relacionados. Cônicas é um assunto que você estuda no terceiro ano do ensino médio, ou se a escola adotar apostilas, o assunto desce para o segundo ano, para vocês só no terceiro revisar. Outro conteúdo que é um assunto bastante odiado pelos alunos são as funções trigonométricas de função de seno e cosseno. E aí ele pode pedir, né, o gráfico, né, perguntar para você o período, a imagem, o domínio, para estudar, tá? O pessoal não gosta de trigonométrica, mas matemática, a gente nem tudo que a gente estuda a gente gosta, mas nós temos a necessidade de aprender, né? Que vale a passar. Próximo conteúdo, geometria espacial, que é a geometria estudada no segundo ano do ensino médio. E aí você estuda cone, cilindro, esfera, tá? Áreas, volumes, paralelepípedos e as relações entre eles, tá? É bem importante que você desenvolva aqui. Próximo conteúdo é o terror de muita gente, logaritmo. Logaritmo é um conteúdo que todo ano é questão certa. Vai estar lá uma questãozinha de logaritmo para você resolver, tá? E basicamente eles pedem muitas propriedades, né? Propriedade da multiplicação, da divisão da potência. O que pesa logo às vezes é a interpretação, para você transformar uma equação ou uma expressão em um logaritmo, tá? E aí você vai transformar isso a depender da sua informação e expoente. Então, logaritmo, você pode envolver matemática financeira, né? Na parte de juros compostos, você pode ter um logaritmo, como também você pode ter logaritmo em química na parte de pH, tá? Próximo conteúdo aqui, ó, também com 2% são os paralelepípedos, que aí você aprende a estudando, né, áreas e volumes. Próximo conteúdo,
eu tenho aqui a potenciação e os conjuntos numéricos. Tá? A potenciação são do sexto e do nono ano. Conjuntos numéricos, né? Números naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais. E no terceiro ano, os números complexos. Tá? Assunto também do Fundamental 2. Próximo conteúdo aqui, ó, também com 2%, retas. Retas a gente estuda no oitavo ano, né, retas paralelas, retas perpendiculares, concorrentes, coincidentes, e também no terceiro ano do ensino médio, uma equação da reta, por exemplo. Equação reduzida e assim vai. Próximo conteúdo também com 2%, tem triângulos e polígonos regulares, né? Os tipos de triângulos, quanto aos ângulos, quanto aos lados, né? Assunto também do oitavo ano e também do primeiro ano, e a parte de polígonos regulares, que também se estuda no oitavo ano, né? Soma de ângulos internos, cálculo de diagonais, assim por diante. Troncos, próximo conteúdo, né? Assunto do segundo ano, visto em geometria espacial. Você observa aqui que geometria espacial ele fracionou, né? Ele botou geometria espacial aqui, mas colocou paralelepípedo, que é geometria espacial, tronco, que é geometria espacial, cilindro, que é geometria espacial, tá? E o último conteúdo com 1%, mas não menos importante, é a parte de sequências numéricas, né? Geralmente aqui ele pode cobrar um probleminha que envolve PA ou PG, né? Progressão aritmética e progressão geométrica, tá? Ou sequências que você precisa montar. Tá bom, gente? Essa foi as dicas em termos de conteúdo, mas é importante que você estude tudo, que se você fizer aqui o somatório de todos os conteúdos que são do ensino fundamental 2, ó, ali aqui, você tem 17, 14, 11, 5, 2, 2, 2, 2, tá? Você tem que basicamente, lembrando que você pode ter estatística, que eu vou colocar também estatística aqui, ó. Vou colocar também estatística, o que a gente vê também no Fundamental 2, certo? Noção de função, a gente vê também no Fundamental 2. Então aqui você tem, ó, 17, 17 com 14 dá 31, 31 com 11 dá 42, 42 com 6, 42 com 6, 48, 48 com 6, 54, 54 com 5, 59, 59 com 2, 61, 61 com 2, 63, 63 com 2, 65, 65 com 2, 67. Espero que eu não tenha sido uma Dilma ou um Paulo Guedes, né? Errado e contínuo. Então aqui ó, você tem que 67% dos conteúdos você aprende no fundamental, no ensino fundamental 2. Então, se você tem alguma dificuldade em matemática básica, não tem problema. Pega o livro do sexto ano, papire ele todinho, e depois do sétimo, depois do oitavo, depois do nono, e tenha certeza que o seu sucesso é garantido. Gatas e gatos, obrigado pela atenção, boa noite, que Deus abençoe todos vocês, e estarei gravando aulas, tá, com resolução de questões do Enem, dos Enem anteriores, tá bom? Fiquem com Deus, forte abraço, boa noite.